Brasil anuncia vacinação de atletas olímpicos com doses doadas por Sinovac e Pfizer. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 11, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a vacinação de atletas e credenciados brasileiros para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. As doses serão doadas pela Sinovac e pela Pfizer e repassadas ao Brasil pelo Comitê Olímpico Internacional, COI. O anúncio foi feito após o programa ser aprovado pelo Plano Nacional de Imunização, PNI. Queiroga ressaltou que os imunizantes têm um curto espaço de tempo entre a primeira e segunda aplicação, o que garantirá imunidade aos atletas até o início do evento. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos estão programados para começar no dia 23 de julho. Ao todo, serão vacinadas 1.814 pessoas, dentre atletas e não esportistas. Segundo Queiroga, foram doadas 4.050 vacinas da Pfizer e 8.000 da Sinovac, número bem superior ao da delegação brasileira no planejamento. O ministro da Saúde informou que os excedentes serão destinados à população do país. Além de Queiroga, também participaram da coletiva João Roma, ministro da Cidadania, Marcelo Magalhães, secretário especial do Esporte, Major Brigadeiro Isaías Carvalho, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, e Marco Antônio Laporta Júnior, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. De acordo com o ministro João Roma, mesmo protegidos, os esportistas irão respeitar os protocolos sanitários estabelecidos pelo Japão, com a agência Sputnik Brasil. Cientistas revelam 5 sistemas estelares que podem conter mundos habitáveis. A partir de novo cálculo científico foi possível reduzir a busca por vida em 5 sistemas planetários: Kepler 34, Kepler 35, Kepler 38, Kepler 64 e Kepler 413, sendo o Kepler 38 especialmente promissor. Os cientistas têm apenas o parâmetro da Terra para medir a habitabilidade dos exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar. A partir disso, eles já sabem que a maioria das estrelas da Via Láctea, no entanto, não é como o Sol, que é a única estrela no seu sistema planetário. Em vez disso, até 85% das estrelas podem ter pelo menos um companheiro preso em órbita mútua, ou seja, são sistemas com 2 estrelas, binários. Esta habitabilidade potencial é mais fácil de avaliar em torno de estrelas isoladas. Companheiros binários trazem interações gravitacionais adicionais e radiação estelar que podem impedir quaisquer micróbios de escapar do chamado caldo primordial. E isto dificulta o estudo científico. Há alguns anos, o astrofísico Siegfried Egl, agora da Universidade de Illinois Urbana-Champaign e da Universidade de Washington, desenvolveu uma estrutura analítica para determinar as zonas habitáveis de sistemas de estrelas binárias, dadas essas complicações adicionais. Agora, ele e seus colegas Nicolaus Georgakarakos e Ian Dobsdikson, da Universidade de Nova York e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, aplicaram essa estrutura a sistemas binários conhecidos que possuem exoplanetas gigantes, em uma nova tentativa de busca por habitabilidade potencial, de acordo com a pesquisa publicada na revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Usamos dados coletados pela espaçonave Kepler, como a massa das estrelas, sua luminosidade, a localização de um planeta gigante e outros parâmetros para criar uma metodologia a fim de identificar sistemas com 2 estrelas,
que podem possuir planetas habitáveis semelhantes à Terra, explicou Egl. Foguetes palestinos, ataques israelenses em Gaza chegam ao segundo dia. Os palestinos dispararam barragens ininterruptas de foguetes contra Israel, enquanto seus militares rompiam Gaza com ataques aéreos na madrugada desta terça-feira, em uma escalada dramática de confrontos em Jerusalém. Explosões sacudiram prédios em toda Gaza e sirenes de foguetes fizeram israelenses em muitas cidades do sul correrem em busca de abrigo durante a noite. 2 palestinos foram mortos e mais de 100 feridos em ataques aéreos, disseram autoridades palestinas. Um policial israelense segura sua arma enquanto protege um motorista israelense ferido momentos depois que testemunhas disseram que seu carro bateu em um palestino durante confrontos perto de Lionsgate, perto da cidade velha de Jerusalém. 6 israelenses foram feridos por um foguete, disseram médicos. 9 crianças estavam entre os 20 mortos em Gaza nessa segunda-feira e vários foguetes foram lançados contra Israel, muitos deles interceptados por defesas antimísseis. Os eventos foram desencadeados por militantes de Gaza atirando na área de Jerusalém pela primeira vez desde a guerra de 2014. Cruzando o que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chamou de linha vermelha. O aumento da violência veio quando Israel celebrou o Dia de Jerusalém, marcando sua captura de Jerusalém Oriental na Guerra Árabe-Israelense de 1967. A escalada começou com confrontos na mesquita de Al-Aqsa, no coração da cidade velha murada, no complexo conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Santuário Nobre, o local mais sensível no conflito israelense-palestino. O Crescente Vermelho Palestino disse que mais de 300 palestinos ficaram feridos em confrontos com a polícia israelense, que disparou balas de borracha, granadas de atordoamento e gás lacrimogêneo no complexo. A polícia disse que 21 policiais ficaram feridos nas escaramuças. Embora o problema tenha diminuído depois de algumas horas, houve outros pontos focais de tensão, como o bairro de Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental, ao norte da Cidade Velha, onde várias famílias palestinas enfrentam o despejo de casas reivindicadas por colonos judeus em processos legais. O Hamas, grupo militante islâmico que controla Gaza, estabeleceu um prazo final para Israel remover sua polícia de Al-Aqsa e Sheikh Jarrah. Quando expirou, sirenes soaram em Jerusalém e foguetes atingiram os arredores da cidade. Israel vê toda Jerusalém como sua capital, incluindo a parte oriental anexada após a Guerra de 1967, em um movimento que não garantiu o reconhecimento internacional. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como capital de um estado que procuram em Gaza e na Cisjordânia ocupada por Israel. O Hamas e o menor grupo militante Jihad Islâmica assumiram a responsabilidade pelo lançamento de foguetes em Jerusalém. O exército israelense disse que atingiu alvos que incluíam militantes, túneis de ataque e a casa de um comandante de batalhão do Hamas. Autoridades de saúde disseram que pelo menos 20 pessoas, incluindo 9 crianças, foram mortas em ataques aéreos israelenses no território palestino, lançados depois que grupos militantes palestinos dispararam foguetes perto de Jerusalém. Um porta-voz militar israelense disse que cerca de 1/3 dos foguetes palestinos disparados ficaram aquém e causaram danos e vítimas dentro de Gaza. Os esforços internacionais para conter a violência pareciam já ter acontecido. Uma autoridade palestina disse a Reuters que Egito, Catar e as Nações Unidas,
que mediaram tréguas entre Israel e Hamas no passado, estiveram em contato com o líder do grupo, Ismail. Comissão de Trabalho da Alerj discute saúde dos petroleiros em meio à pandemia. A saúde dos trabalhadores do setor do petróleo foi discutida em audiência pública virtual realizada pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, nesta segunda-feira, 10. Relatos de falta de infraestrutura e de investimento foram feitos pelos participantes, o que levou a presidente do colegiado, deputada Mônica Francisco, PSOL, a sugerir uma nova reunião com a presença de gestores da Petrobras, além de representantes das comissões de assistência social, de direitos humanos e de saúde, para buscar melhorias. A maior violação dos direitos humanos nesse período de pandemia é contra a classe trabalhadora. Teremos um pós-socioeconômico disso, que pode ir de 2023 a 2026. Venho percebendo a dinâmica imposta, que na minha opinião, é uma política que gera a perda de muitas vidas, afirmou a parlamentar. A representante dos trabalhadores no Conselho Administrativo da Petrobras, Rosângela Torres, relatou corte de 30% na refinaria Reduc, além de ressaltar os efeitos das novas relações impostas pela pandemia sobre a saúde física e mental dos profissionais. Não há mais diálogo e vejo que as decisões são unilaterais. A sobrecarga dos trabalhadores está causando perda de conhecimento técnico e de segurança. Quem está no trabalho remoto também sofre as consequências causadas pelo estresse, ressaltou. O sociólogo e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rafael Rodrigues, detalhou mudanças na rotina do trabalhador da refinaria. Além do aumento de carga horária de 8 para até 12 horas de trabalho, para quem trabalha presencialmente, há um salto no número de contaminações pelo coronavírus. De uma hora para outra, pessoas tiveram que criar uma estrutura em casa, mesa, cadeira, computador, internet, gerando gastos. Houve reembolso, mas tardio. O ambiente doméstico não é propício, o feedback do trabalho presencial entre os colegas fica perdido, causando estresse, concluiu. O técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, Clovilmar Carrarini, falou durante a reunião, sobre a insegurança vivida pelos profissionais devido à falta de estrutura e investimentos. A defasagem de investimentos desde 2014. De lá para cá, houve uma queda no número de trabalhadores. De 1.800, estamos agora com 1.200 profissionais, comentou Carrarini. O superintendente de Relações Institucionais e Governo da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Pablo de Mello, informou que, desde 2019, cerca de 2.000 trabalhadores da unidade foram contaminados com a Covid-19. A Reduc não tomou decisões para a proteção desses trabalhadores. Inclusive há denúncias de falta de máscaras e álcool em gel, declarou Mello. A audiência contou com a participação de representantes de sindicatos e outras entidades do setor petroleiro. De olho em uma vaga no STF, Augusto Aras acha normal cheques de Queiroz na conta da primeira-dama, e se nega a investigar Bolsonaro. O ministro decano do STF, Marco Aurélio Mello, vai decidir se aceita mais este engavetamento do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
rejeitou a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, por causa dos pagamentos de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Republicanos RJ, a primeira-dama, Michele Bolsonaro. A decisão foi tomada em um ofício enviado ao gabinete do ministro Marco Aurélio, do STF, Supremo Tribunal Federal. O pedido de investigação foi feito ao Supremo em agosto do ano passado por Ricardo Bretanha Schmidt, um advogado de Santa Catarina. Em notícia-crime enviada ao STF, o advogado citou reportagens que apontam que o ex-assessor depositou, na conta de Michele, 21 cheques no valor total de R$ 72 mil, entre 2011 e 2016. No despacho, Aras afirmou que as supostas relações espúrias entre Flávio e Queiroz já são alvo de denúncia na Justiça do Rio de Janeiro, mas que aquelas investigações não apontaram indícios do cometimento de infrações penais pelo presidente da República. Segundo Aras, os indícios contra Bolsonaro são inidôneos, por ora, para ensejar a deflagração de investigação criminal, face à ausência de lastro probatório mínimo. Com Folha-Press. PF pede ao STF inquérito para investigar Toffoli. Ministro teria recebido pagamentos ilegais, de acordo com informações obtidas na colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de um inquérito para investigar supostos repasses ilegais ao ex-presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo. O pedido é baseado no acordo de colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O político afirmou que Toffoli recebeu pelo menos R$ 4 milhões para favorecer 2 prefeitos do Rio em processos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do qual o ministro foi presidente de 2014 a maio de 2016. Segundo Cabral, os pagamentos teriam sido feitos em 2014 e 2015, por meio do ex-secretário de Obras do Rio, Hudson Braga, e teriam envolvido o escritório da esposa de Toffoli, a advogada Roberta Rangel. O ministro se manifestou alegando desconhecer os fatos mencionados e afirmou que jamais recebeu os supostos valores ilegais. O pedido da PF foi encaminhado no final da última semana para o relator do caso, ministro Edson Fachin, que pediu para a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestar, com o jornal GGN. Presidente da Anvisa diz que rejeitou mudar bula da cloroquina, não tem cabimento. Em depoimento na CPI da Covid-19, nesta terça-feira, Antônio Barra Torres também divergiu do presidente Bolsonaro em outros assuntos. Esse documento foi comentado pela Dr. Nise Yamaguchi. Quando houve uma proposta, isso me causou uma reação mais brusca. Isso não tem cabimento, isso não pode, afirmou Torres após pergunta do senador e relator da CPI Renan Calheiros, MDBal. O presidente da Anvisa disse que não sabe de quem efetivamente partiu a proposta, não tenho informação de quem era o autor, quem teve a ideia. Torres afirmou ainda que, em sua avaliação, não se deve usar a cloroquina como tratamento precoce contra a Covid-19. Estudos apontam a não eficácia da cloroquina. Até o momento, as informações vão contra o uso, ressaltou. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é um dos maiores defensores do medicamento, desde o ano passado.
Na última sexta-feira, 7, Bolsonaro voltou a defender o remédio contra a Covid-19 e criticou aqueles que rejeitam sua posição. Resposta aos inquisidores da CPI sobre o tratamento precoce: uns médicos receitam cloroquina, 2 outros a ivermectina, e 3 o terceiro grupo, o do Mandetta, manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar, para ser intubado. Foi o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta quem revelou a realização da reunião no Planalto em que se falou sobre a mudança da bula da cloroquina. Em seu depoimento à CPI, na terça-feira, 4, da semana passada, Mandetta também disse que rejeita o uso do medicamento como tratamento precoce. Ele afirmou que recomenda o remédio apenas para uso compassivo e em pacientes em estado grave. Vi um papel, mas sem papel timbrado, sem nada, à frente de todos na reunião, que era uma sugestão diminuta. Estava o ministro Jorge Ramos, na verdade Jorge Oliveira, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e eu perguntei: mas ministro, isso daqui é um decreto para quem? Para o presidente. Ele falou: não, pensaram aí, mas isso aqui está fora de questão. Já falei que juridicamente isso aqui não existe. Foi a única coisa. Alguém teve essa ideia, mas não saberia dizer quem teve, contou Mandetta. Sputnik V. O presidente da Anvisa também foi questionado sobre a negativa da agência para a importação da vacina russa Sputnik V. Segundo ele, a autorização para uso emergencial do imunizante ainda está em análise, mas o processo está parado, aguardando documentação. É uma questão regulatória. Não está em questão a relação entre Brasil e Rússia. Não espero, de maneira nenhuma, que impacte o entendimento entre os países, afirmou, com a agência Sputnik Brasil. Bolsonaro transformou a Amazônia em parque de diversões para criminosos, diz ambientalista. O desmatamento da Amazônia segue batendo recordes e coloca o Brasil sob pressão internacional e risco de perdas econômicas substantivas. Na sexta-feira, 7, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostraram que o Brasil bateu o recorde de alerta de desmatamento na Amazônia em abril deste ano, com o pior resultado para o mês desde 2016. No total, a área sob alerta de desmatamento na região foi estimada em 581 km² pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do INPE. Somente em abril, ao menos 58 mil hectares de floresta foram desmatados, um aumento de 43% em relação ao mesmo mês de 2020. O quadro foi divulgado poucas semanas após o presidente Jair Bolsonaro assumir compromissos de redução do desmatamento diante do mundo na cúpula do clima. Durante a conferência, Bolsonaro afirmou que o Brasil acabará o desmatamento ilegal até 2030. Desde o início do atual governo, os números do desmatamento no Brasil têm gerado crescentes pressões internacionais. Recentemente, o governo dos Estados Unidos tem exercido esse papel, sendo que Washington exigiu de Bolsonaro a apresentação de uma postura mais ativa no combate ao crime ambiental durante a cúpula do clima. A postura ambiental do atual governo brasileiro também já recebeu reprimendas de diversos países europeus. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, explica que o aumento do desmatamento no Brasil gera uma série de problemas sérios não só para o meio ambiente, como também para a economia brasileira.
São muitos os impactos do desmatamento para o setor do agronegócio brasileiro. Existem impactos de curto e impactos de médio prazo. Entre os impactos de curto prazo a gente pode citar nitidamente o impacto da imagem negativa que o desmatamento provoca para o Brasil e, consequentemente, para os produtos brasileiros, principalmente aqueles que são produzidos na Amazônia. Ninguém, no mundo inteiro, quer consumir produtos derivados do desmatamento, afirma Astrini em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Um exemplo da consequência apontada por Astrini ocorreu no início de maio, quando um grupo de cerca de 40 empresas britânicas do setor alimentício divulgou uma carta aberta ameaçando boicotar a compra de produtos brasileiros caso o projeto de lei 51020220 seja aprovado, alegando que a legislação incentiva o avanço sobre a Amazônia. O projeto, que conta com o apoio do governo Bolsonaro, abre caminho para que áreas desmatadas possam passar para a posse de desmatadores. O ambientalista ressalta que esse tipo de pressão internacional pela preservação do meio ambiente no Brasil não é novidade e lembra da introdução da moratória da soja no início dos anos 2000 como exemplo de políticas anteriores que refletirão movimentações externas. A moratória da soja proíbe a compra de soja proveniente de áreas desmatadas. Cada vez, portanto, que o desmatamento aumenta no Brasil, aumenta essa desconfiança, a insegurança de compradores internacionais, e isso acaba prejudicando os negócios brasileiros ou colocando para alguns produtos, principalmente do Brasil, uma pressão ainda maior para que eles sejam comercializados mundo afora, explica, lembrando que o país já sofreu boicotes internacionais ligados ao desmatamento e também ameaças de retirada de investimentos. Astrini aponta que, além do impacto comercial, a degradação ambiental também pode trazer prejuízos econômicos diretos para atividades agropecuárias brasileiras, que aparentemente se beneficiam do desmatamento. Um estudo divulgado na revista Nature nesta segunda-feira, 10, aponta que o desmatamento no Brasil pode custar 5,7 bilhões de dólares, cerca de 30 bilhões de reais, anualmente ao país devido ao impacto na produção agrícola. Existe um impacto de médio prazo que é um impacto mais sustentado, provocado pelo desmatamento da Amazônia, que é a alteração dos padrões climáticos do Brasil e dos serviços essenciais que a floresta amazônica presta para toda a agricultura nacional. Existem muitas regiões do Brasil em que grande, ou quase que a totalidade das chuvas que irrigam as produções brasileiras, advém diretamente da Amazônia. Pedetista histórico, Vivaldo Barbosa acusa PDT de transferir recursos de fundação partidária para a família de Carlos Lupe. Vivaldo Barbosa afirmou que Leonel Brizola ficaria triste com seu nome na fundação que usa dinheiro público para a família de Carlos Lupe, presidente do PDT. Neste momento em que se cogita de mais uma reforma política, precisamos refletir sobre o fundo partidário e o destino que lhe é dado. É triste constatar que muitas ideias boas ou minimamente razoáveis sofrem distorções e passam a ser objeto de vantagens e proveito pessoal e familiar. É o caso do fundo partidário. Cogitado para livrar os partidos políticos da dependência das empresas, dos endinheirados e dos grupos econômicos, passou a ser usado para fins pessoais em muitos partidos. Os recursos são para custear formação política das militâncias partidárias, estudos, levantamento de dados da situação social e econômica do país, elaboração de projetos e programas partidários, enfim,
possibilitar aos partidos avançar e ter melhor compreensão da vida e dos problemas do povo brasileiro. Com isso, dar maior qualidade ao debate político nacional. O mesmo se dá, ou deveria se dar, com o fundo eleitoral, livrar os partidos políticos e as candidaturas do dinheiro nas eleições. O fundo partidário e o fundo eleitoral valem a pena, mesmo que se gastem recursos do Tesouro Nacional. São aplicações sadias do dinheiro público, pois ajudam no aprimoramento da democracia e no aperfeiçoamento da República. A Constituição cometeu um grave equívoco, considerou o partido político sociedade civil. Deixou de ser instituição de direito público, da tradição brasileira, pela inserção que tem na vida pública e no funcionamento das instituições republicanas mais elevadas, como na composição do parlamento e na condução das eleições. Os partidos políticos podem ser fundados na esquina e serem registrados no cartório e têm total autonomia de organização. Como sociedade civil, seus estatutos são feitos pelos seus fundadores e dirigentes, donos, que atribuem a si os mais amplos poderes, nomeiam direções estaduais, municipais e os demais organismos internos, são reeleitos indefinidamente, escolhem os candidatos. Resultado: nas eleições, a indicação de candidatos é objeto de amplas negociações. Não somente políticas, claro. A Justiça Eleitoral logo pulou fora e disse que nada mais tinha a ver com os partidos, apesar do TSE ter construído aquele bruta prédio, luxuoso até demais. As questões seriam resolvidas pela justiça comum, já que eram sociedade civil. É natural que o juiz civil comum, quando chega uma questão partidária, em meio a tantas questões de natureza patrimonial e a outros aspectos da vida dos cidadãos, alguns dramáticos, olhe para as disputas partidárias como questão menor. Consideram as brigas partidárias, geralmente, questão interna dos partidos e os dirigentes saem vitoriosos, fazem a festa. Posteriormente, a legislação veio a fazer exigências de votação mínima dos partidos para terem acesso aos recursos do fundo partidário e aos horários gratuitos de televisão e rádio, de constitucionalidade sempre questionada. O que se vê são reuniões e convenções quase clandestinas. As atas. Ninguém vê, ninguém sabe. Nos faz lembrar Bismarck, se soubesse como são feitas as salsichas e as leis, e como são tomadas decisões nos partidos, acrescentamos, ninguém iria gostar. Em meio à ausência de controles, a fiscalização dos recursos públicos nos partidos não é feita pelo TCU, mas pelo TSE, que não dispõe de estrutura fiscalizadora condizente. Os dirigentes procuram tirar proveito pessoal, restaurantes e hotéis caros, viagens confortadas, contratação de amigos para prestarem serviços altamente remunerados e outras cositas más. E também procuram beneficiar os familiares. Vejam o caso do PDT, o presidente nacional, que também é estadual e municipal, colocou seu cunhado, Carlos Garcia, como tesoureiro do partido para cuidar de somas expressivas dos recursos partidários. Sua irmã, Célia, é, há décadas, administradora e tesoureira da Fundação Leonel Brizola, que recebe 20% do fundo partidário. Seu genro, Tiago, trabalha na fundação. Seu sobrinho, Jolido, idem, agora, colocou seu filho caçula, Leonardo, como um dos dirigentes da fundação. Ah, Brizola, como ficaria triste ver seu nome usado dessa maneira. Além de cargos em gabinetes de liderança parlamentar, participações em governos estaduais e municipais.
Recebi de um militante do PDT a estimativa de que pelo menos R$ 1 milhão por ano é destinado à família do presidente. É preciso impor regras de controle e de funcionamento dos partidos políticos, garantir às minorias condição de disputa e participação nas direções partidárias. É preciso arrancar da Constituição esta definição canhestra de que partido político é sociedade civil. Para aperfeiçoar a política, é preciso aperfeiçoar os partidos. Convio Mundo e Brasil 204, IPCA fica em 0,31% em abril. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de abril foi de 0,31%, ficando 0,62 ponto percentual abaixo da taxa de março, 0,93%. No ano, o índice acumula alta de 2,37% e, em 12 meses, de 6,76%, acima dos 6,10% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2020, a variação havia sido de 0,31%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta de preços em abril. O maior impacto, 0,16 pp, e a maior variação, 1,19%, vieram de saúde e cuidados pessoais, que havia recuado ligeiramente em março, 0,02%. A segunda maior contribuição, 0,09 pp, veio de alimentação e bebidas, 0,40%, acelerando em relação ao mês anterior, 0,13%. O grupo habitação seguiu o movimento inverso, passando de 0,81% em março para 0,22% em abril. A única queda observada no mês veio dos transportes, 0,08%, após as altas de 2,28% e 3,81% em fevereiro e março, respectivamente. Os demais grupos ficaram entre o 0,01% de despesas pessoais e o 0,57% de artigos de residência. A alta do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, 1,19%, foi influenciada principalmente pelo resultado dos produtos farmacêuticos, 2,69%, que contribuíram com 0,09 pp no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e antibióticos, 5,20%. Além disso, houve alta também nos produtos de higiene pessoal, 0,99%, com impacto de 0,04 pp. No grupo alimentação e bebidas, a alta de 0,40% em abril frente a março, 0,13%, é explicada pela alimentação no domicílio, 0,47%, que havia recuado, 0,17%, no mês anterior. A maior contribuição, 0,03 pp, veio das carnes, 1,01%, que acumulam alta de 35,03% nos últimos 12 meses. Na sequência, vem o leite longa-vida, 2,40%, o frango em pedaços, 1,95%, e o tomate, 5,46%. No lado das quedas, as frutas, menos 5,21%, foram o principal destaque,
contribuindo com 0,05 pp no índice do mês. A alimentação fora do domicílio, 0,23%, por sua vez, apresentou variação inferior à do mês anterior, 0,89%, especialmente por causa do lanche, que passou de alta de 1,88% em março para queda de 0,04% em abril. A desaceleração no grupo habitação, 0,22%, está relacionada principalmente à alta menos intensa do gás de botijão, 1,15%, frente a março, 4,98%, e ao recuo nos preços da energia elétrica, 0,04%, que haviam subido 0,76% no mês anterior. Em abril, foi mantida a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R-cifrão 1,343 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Enquanto houve quedas de preço em algumas áreas, como São Paulo, menos 1,22%, e Porto Alegre, menos 1,38%, por conta da diminuição das alíquotas de PIS/COFINS, outras, como o Rio de Janeiro, 3,63%, e Fortaleza, 3,32%, apresentaram alta. No Rio, houve reajustes de 4,66% e 4,50% nas concessionárias pesquisadas, em vigor desde 15 de março. Os demais reajustes foram aplicados em abril. As variações negativas em Campo Grande, 0,82%, e Recife, 0,54%, decorrem de reduções nas alíquotas de impostos. Além disso, em Recife, o reajuste passou a valer no último dia do período de referência da pesquisa. O recuo nos transportes, 0,08%, foi influenciado pelos combustíveis, 0,94%. Os preços da gasolina, 0,44%, caíram pela primeira vez, após 10 meses consecutivos de alta. No entanto, o recuo mais intenso veio do etanol, menos 4,93%, que contribuiu com 0,04 pp para o resultado de abril. No lado das altas, os destaques, além dos automóveis novos, 1,01%, e usados, 0,57%, foram as passagens aéreas, 6,41%, que tiveram sua primeira alta de preços do ano. Ainda em transportes, a variação de 0,05% em ônibus urbano é consequência do reajuste de 4,76% no preço das passagens em Salvador, 0,71%, vigente desde 26 de abril. Economia IPCA fica em 0,31% em abril. Folha-Pres/CRIs Faga o maior impacto, 0,16 pp, e a maior variação, 1,19%, vieram de saúde e cuidados pessoais Credit, Folha-Pres/CRIs Faga por Jornal do Brasil publicado 11 maio, 2021,092.05 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de abril foi de 0,31%, ficando 0,62 ponto percentual abaixo da taxa de março, 0,93%. No ano, o índice acumula alta de 2,37% e, em 12 meses, de 6,76%, acima dos 6,10% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
Em abril de 2020, a variação havia sido de 0,31%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta de preços em abril. O maior impacto, 0,16 pp, e a maior variação, 1,19%, vieram de saúde e cuidados pessoais, que havia recuado ligeiramente em março, 0,02%. A segunda maior contribuição, 0,09 pp, veio de alimentação e bebidas, 0,40%, acelerando em relação ao mês anterior, 0,13%. Mais sobre o assunto, 26 de janeiro de 21 para Itaú. Copom já sobe Selic em março. 3 de março de 21 Crédito do GRB a senador Bolsonaro pode influir no BB por Jornal do Brasil. 22 de março de 21 Um ano de pandemia, bancos só emprestam 23,7% do que BC liberou por Jornal do Grupo Habitação seguiu movimento inverso, passando de 0,81% em março para 0,22% em abril. A única queda observada no mês veio dos transportes, 0,08%, após as altas de 2,28% e 3,81% em fevereiro e março, respectivamente. Os demais grupos ficaram entre o 0,01% de despesas pessoais e o 0,57% de artigos de residência. A alta do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, 1,19%, foi influenciada principalmente pelo resultado dos produtos farmacêuticos, 2,69%, que contribuíram com 0,09 pp no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e antibióticos, 5,20%. Além disso, houve alta também nos produtos de higiene pessoal, 0,99%, com impacto de 0,04 pp. No grupo Alimentação e Bebidas, a alta de 0,40% em abril frente a março, 0,13%, é explicada pela alimentação no domicílio, 0,47%, que havia recuado, 0,17%, no mês anterior. A maior contribuição, 0,03 pp, veio das carnes, 1,01%, que acumulam alta de 35,03% nos últimos 12 meses. Na sequência, vem o leite longa-vida, 2,40%, o frango em pedaços, 1,95%, e o tomate, 5,46%. No lado das quedas, as frutas, menos 5,21%, foram o principal destaque, contribuindo com 0,05 pp no índice do mês. A alimentação fora do domicílio, 0,23%, por sua vez, apresentou variação inferior à do mês anterior, 0,89%, especialmente por causa do lanche, que passou de alta de 1,88% em março para queda de 0,04% em abril. The Daily Poster inflação pode ficar em 2,6% este ano, diz Banco Central. The Daily Poster inflação oficial fica em 0,07% em março, diz IBGE. The Daily Poster com esse ambiente de incerteza, de susto, será difícil o investimento crescer,
diz economista-chefe do Itaú. A desaceleração no grupo habitação, 0,22%, está relacionada principalmente à alta menos intensa do gás de botijão, 1,15%, frente a março, 4,98%, e ao recuo nos preços da energia elétrica, 0,04%, que haviam subido 0,76% no mês anterior. Em abril, foi mantida a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R-cifrão 1,343 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Enquanto houve quedas de preço em algumas áreas, como São Paulo, menos 1,22%, e Porto Alegre, menos 1,38%, por conta da diminuição das alíquotas de PIS/COFINS, outras, como o Rio de Janeiro, 3,63%, e Fortaleza, 3,32%, apresentaram alta. No Rio, houve reajustes de 4,66% e 4,50% nas concessionárias pesquisadas, em vigor desde 15 de março. Os demais reajustes foram aplicados em abril. As variações negativas em Campo Grande, 0,82%, e Recife, 0,54%, decorrem de reduções nas alíquotas de impostos. Além disso, em Recife, o reajuste passou a valer no último dia do período de referência da pesquisa. O recuo nos transportes, 0,08%, foi influenciado pelos combustíveis, 0,94%. Os preços da gasolina, 0,44%, caíram pela primeira vez, após 10 meses consecutivos de alta. No entanto, o recuo mais intenso veio do etanol, menos 4,93%, que contribuiu com 0,04 pp para o resultado de abril. No lado das altas, os destaques, além dos automóveis novos, 1,01%, e usados, 0,57%, foram as passagens aéreas, 6,41%, que tiveram sua primeira alta de preços do ano. Ainda em transportes, a variação de 0,05% em ônibus urbano é consequência do reajuste de 4,76% no preço das passagens em Salvador, 0,71%, vigente desde 26 de abril. Todas as 16 áreas pesquisadas apresentaram variação positiva. O maior resultado ficou no município de Rio Branco, 0,96%, principalmente por conta dos produtos farmacêuticos, 4,50%. Já o menor resultado foi observado em Brasília, 0,05%, especialmente em função da queda no preço da gasolina, menos 1,47%. O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 30 de março e 29 de abril de 2021, referência, com os preços vigentes entre 2 e 29 de março de 2021, base. Cabe lembrar que, em virtude da pandemia de Covid-19, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março de 2020, a coleta presencial de preços.
A partir dessa data, os preços passaram a ser coletados por outros meios, como sites de internet, telefone ou e-mail. INPC tem alta de 0,38% em abril. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC do mês de abril foi de 0,38%, 0,48 pp abaixo do resultado de março, 0,86%. No ano, o INPC acumula alta de 2,35% e, nos últimos 12 meses, de 7,59%, acima dos 6,94% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2020, a taxa foi de 0,23%. Os produtos alimentícios subiram 0,49% em abril, enquanto, antes 0,07% em março. Já os não alimentícios apresentaram alta de 0,35% em abril, contra 1,11% em março. Todas as áreas investigadas apresentaram variação positiva no mês. O menor índice foi observado em Brasília, 0,11%, principalmente por conta das quedas na gasolina, menos 1,47%, e nas frutas, menos 7,10%. Já o maior resultado ocorreu em Rio Branco, 1,06%, por conta das altas na gasolina, 1,95%, e nos produtos farmacêuticos, 4,66%. O INPC calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 0,1 a 0,5 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 30 de março e 29 de abril de 2021, referência, com os preços vigentes entre 2 e 29 de março.